Não, eu acho que tem infiltrado aqui lá, e com certeza as mensagens daqui, se esse infiltrado não estiver ouvindo, vai repassar pro lado de lá. Poxa, eu Enfim. gravo o vídeo e mando. Tá tudo aí às claras. Vai se filtrar onde? Sim, mas a fofoca rola, entendeu? Fofoca. Então, eu acho que as pessoas vão ter acesso a esse vídeo, enfim. Mas é isso. Tipo, a fofoca rola, inclusive, de mim, né? Tanto que eu comentei com o Cláudio. O Cláudio não tá no grupo, mas eu comentei com ele o que aconteceu, tudo. E, bom, eu não me sinto na obrigação de pedir desculpa coisa nenhuma. Mesmo o mentor falando aí que seria bom, tudo, pra mim. Faça o que você quiser, moço. Porque eu era muito assim, viu? Eu ia lá e pedia desculpa, que eu já fiz várias vezes, né? Tomava uma maconha e via tudo diferente. Nossa, tudo é amor, tudo é. Aí pedia desculpa pro pessoal lá. Já aconteceu isso várias vezes. Né? Na sanga mesmo, do nada eu falava, amo vocês, tudo bem. Mas, porra, parece falso isso, cara. Eu acho que o que eu já tinha para falar, eu falei já quando eu saí dali. Aliás, fui convidado a me retirar dali, né? Onde eu não podia ser eu. E eu ouvi tudo uma hipocrisia do que se falava, do que o próprio pai Joaquim dizia. O pessoal do grupo não... Estava virando mais um centro, uma coisa espírita. Jeito de falar, como se comportar. E aconteceu lá que eu só me defendi. Apareceu uma pessoa, me chamou de uma coisa, eu chamei ela de outra. Fui falar ali, Firmino em particular, não quis nem me ouvir, me bloqueou. Com o outro também não, e o Marcos só falava aproveitando. Também me convidou a me retirar. E eu ali só me defendendo. Aproveita. Eu falei, mas olha, nada disso condiz com... Deixa o rapaz falar. Universalidade, né? Com dar o outro direito de ser, estar e fazer. Então eu vi que ali para mim não cabia mais. Lógico, sendo convidado a me retirar, me retirei. Eu entendo que tanto o Firmino como o Marco, eles estão demonstrando posse, eles estão apegados ao grupo, à estrutura do ecumênico lá, que eu nem sei traduzir essa sigla direito, espiritualismo ecumênico universal. E eles estão esquecendo o ensinamento que eles mesmos pregam. E aí, então, é dentro do assunto, porque, por exemplo, eu imagino que esse assunto já poderia ter sido esgotado há muito tempo, mas afetou muito o Marcinho, o Haroldo saiu, o Ramon tá no grupo. Você tirou até afetou férias, a mim? Você tirou até férias. Ué, qual o problema disso? Eu mereço, ué. Não, e outra coisa, assim, você fala que eles mas tudo é se só importaram, entendeu? Não, pois é, deixa isso bem claro, porque assim, eu tenho estado com eles e a sua impressão pra mim está totalmente equivocada, tá todo mundo de boa. Pois é, tranquilo. E no outro grupo, a hipocrisia colocada, o Micael hoje aconteceu alguma coisa lá, ele se justificou. Mas o que causou sair o Firmino montar outro grupo, tava rolando solto lá no novo grupo dele lá e ninguém interpelando ninguém. Talvez por isso essa impressão que seja pessoal ali entre 4, 5 ou 6 pessoas, não sei definir bem. Assim, com todo o respeito, irmão, acho que você tem que se preocupar só com você mesmo, sabe? Porque assim, a gente não tem como saber, cara. Não tem como saber. Agora assim, eu sei que doeu. Assim, eu vejo isso, né? As pessoas me falam, né? Pô, fiquei chateado e tal, não sei o quê. Eu me afastei justamente porque eu não queria me aborrecer, entendeu?
E eu tô vendo que vocês estão casados com o espiritualismo ecumênico universal. E que vocês estão se sentindo traídos, tem uma mulher que bufa na cama, que incomoda vocês, queima o feijão. Vocês quem? Vocês quem? Eu já peguei minha mochila e caí no mundo, amigo. Eu já tô Denônimos. casado com outras Agora, você Denônimos. trocou de esposa só, agora a sua esposa é o Lúcio. O cara é mó vira casaca, velho. Ele é poligâmico, moço. Só isso. Eu quero saber de você. Bissexual. Você trocou de esposa. Porra, eu vi Micael dizer aí, eu não vou largar o osso, mesmo que me bote pra fora, eu entro depois pra pegar o sapato que ficou debaixo da cama e fico lá escondido, dentro do armário. Pô, se você é feliz assim, deixa ele. Olha isso. Vai, é isso aí, gente, é isso aí, só isso aí. Boa. Posso fazer uma pergunta para esse moço? Pode, claro. Moço, você se incomoda de incomodar? Pois é, justamente o que eu estava falando para ele, né? Porque justamente aconteceu isso no grupo de Firmino, né? Porque Firmino estava incomodado com a maneira como eu estava falando, né? Por o jeito que eu estava falando. Aí eu fui lá e coloquei no grupo, falei o que eu acho sobre isso. Logo depois eu fui repreendido, né? Me mandaram mensagem. Eu excluí as mensagens lá do grupo que pediram para me excluir. E ficou por isso. E eu também falei lá, né, que as minhas provocações, eu assumo a responsabilidade, né? Porque muita gente pode falar que põe a culpa em você, né? Não, eu gosto, eu tenho esse lado, gosta de tem isso em mim, né? Então, assim, não tem problema assumir a responsabilidade do que terceirizar a culpa ou qualquer outra coisa. Regras, né? Lá no grupo da Sanga, quando eu entrei, não ter regra já é uma regra, porque o mundo que a gente vive na dualidade é uma contradição o tempo inteiro. Não ter regra é uma regra, porém, seguindo ali os ensinamentos do Joaquim, cada um segue de uma forma muito particular e individual. Esse incomodar, por exemplo, esse rapaz que fica mandando mensagem, o Firmino se incomoda, aí vai lá, chama a atenção da pessoa, não sei o quê. Isso tudo é o trabalho, né? É o trabalho do desenvolvimento ali dentro do grupo, voltado para os conhecimentos que o Joaquim passa para nós, né? Vamos dizer assim, e que cada um assimila. Mas como é que a gente faz, por exemplo, no caso desse moço, em relação a regras, por quê? Porque lidar com regras dentro de grupo é um desafio, enquanto a pessoa não consegue lidar com as regras, ao mesmo tempo ela quer liberdade para falar. Eu sou livre para falar o que eu quiser, eu quero me expressar, eu quero sentir, eu não sei o quê, e ao mesmo tempo tem as regras ali, né? Como é que faz para lidar com regras ou melhor, não seguir regras? Nós, seres humanos, não queremos seguir regras e, ao mesmo tempo, a gente quer ser livre. A pergunta é essa: como não seguir regras dos outros e exigir uma liberdade de expressão de pensamento, de falar o que está sentindo? Como é que faz para gente? Lúcifer, aproveitando, eu fui um dos caras que eu lembro que eu incentivei, tipo, eu lembro que eu não ia muito com sua cara. Também. Então eu assumo aqui. E eu lembro que quando teve a coisa de expulsar, você vê como as coisas mudam, né? Hoje eu conversei bastante com você, antes de começar, mas não falei isso, né? E sim, naquele momento eu estava com a cabeça um pouco diferente. Então, assim, eu sou incluso nessa crítica que você faz agora. Porque naquele momento, de certa forma, eu te via de uma outra maneira. Mas tudo se você bem. for expulso, Micael, se você for expulso, você está preparado para isso? Que o exemplo, o Lúcifer foi um dia, né? Você está preparado para ser expulso? Beleza, se tiver, não vai doer muito, vai ficar... Só eu acho que esteja preparado para isso. O problema é que nenhum de vocês quer ser crucificado.
Eu acho assim, que é melhor então você crucificar, cara. Em vez de assim, de você ser expulso e o grupo não tá te fazendo mal, manda todo mundo se fuder e sai do grupo, cara. Não, E deleta a ideia, entendeu? mas tipo Antes que assim, ninguém faça, faça você, ué. Foi tipo assim, exatamente o que eu fiz. se ele me tirar do grupo, eu vou ter que aceitar o fato que ele me tirou do grupo. Não sai antes, cara. Manda todo mundo se fuder, ué. Eu já falei o que eu falo, já deixei bem claro. E eu não saí. Por quê? Porque eu sou cara de pau mesmo. Eu gosto Entendeu? de estar onde Exatamente, é isso aí. Mostra quem você é, porra. Você é foda mesmo, chato pra caralho. Então, é isso. Cara, E não me deram nem a chance de eu conversar. Simplesmente me bloquearam. O mentor ia comentar alguma coisa? ele ia responder a pergunta do Jean e a gente entrou num assunto aqui, mas eu acho que a pergunta ainda tá fresca aí, né, Jean? Muito bem, moço. De maneira... Opa, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Salve, moço. Salve. Eu estava em viagem, eu acho que eu perdi um pouco do debate aí de hoje, mas estou percebendo muita coisa ligado ainda ao... Eu acho que não cabe nem o nome, nem conflito, nem desentendimento, mas uma diferença no pensamento, na forma de enxergar as coisas que aconteceu no grupo da Sanga entre alguns membros, né? Muito poucos, na minha opinião. Foi um desentendimento entre poucos membros. Talvez, a gente não sabe, por não conhecer direito, tenha uma coisa interna entre esses membros, um sentimento, alguma coisa entre essas pessoas que se atritaram, né? Não comungaram ali. E eu quero levar isso um pouco para a conversa com o Calfa, lá da França. Me pareceu que o mentor quis mostrar para esse grupo aqui alguma coisa relacionada à forma de vida daquele nosso irmão lá, o Calfa. E passou uma impressão de que existia uma concordância com a forma de agir dele. Né? Aquela forma de agir de demonstrar insatisfação incondicionalmente. Qualquer coisa que aconteça, demonstra insatisfação. Pá! Espalha vamos dizer assim, espalha a merda inteira, né? Espalha as peças do tabuleiro. Deixa eu ver se eu não me perdi um pouco aqui. Então, os meninos, na minha impressão, os meninos se acharam no direito de fazer a mesma coisa no grupo. Quando eu entendo que, às vezes, a gente precisa ceder à razão, eu entendo que tanto o Firmino como o Marco, eles estão demonstrando posse, eles estão apegados ao grupo, à estrutura do ecumênico, lá, que eu nem sei traduzir essa sigla direito, espiritualismo ecumênico universal. E eles estão esquecendo o ensinamento que eles mesmos pregam. E aí, então, é dentro do assunto, porque, por exemplo, eu imagino que esse assunto já poderia ter sido esgotado há muito tempo, mas afetou muito o Marcinho, o Haroldo saiu, o Ramon está no grupo. Hã? Você tirou até afetou a férias, mim? meu anjo. Você tirou até férias. Ué, qual o problema disso? Eu mereço, ué.
Não, E outra tranquilo. coisa, assim, você falar que eles Mas tudo é se só impressão, importaram. entendeu? Não, pois é, deixe isso bem claro, porque assim, eu tenho estado com eles e a sua impressão pra mim está totalmente equivocada. Tá todo mundo de boa. Pois é, tranquilo. E no outro grupo, a hipocrisia colocada. O Micael hoje foi. Aconteceu alguma coisa lá, ele se justificou. Mas o que causou sair o Firmino montar outro grupo, tava rolando solto lá no novo grupo dele lá e ninguém interpelando ninguém. Talvez por isso essa impressão que seja pessoal ali entre 4, 5 ou 6 pessoas, não sei definir bem. Assim, com todo o respeito, irmão, acho que você tem que se preocupar só com você mesmo, sabe? Porque assim, a gente não tem como Ô, saber, Márcio, cara. Não tem como Não, saber. não, mas Agora, assim, tranquilo. eu sei que doeu. Eu sei que doeu, assim, eu vejo isso, né? As pessoas me falam, né? Pô, fiquei chateado e tal, não sei o quê. Eu me afastei justamente porque eu não queria me aborrecer, entendeu? Então, assim, ótimo, doeu, passou, acabou, cara. Não tenho o que dizer. Não tenho que manifestar opinião em relação. Eu, né? Eu tô falando de mim. Eu não tenho que manifestar opinião sobre nada disso, cara. Doeu a quem tinha que doer e passou para quem teve que passar. Quem ainda continua, faça bom proveito, né? Porque realmente, como você Mas disse, é um assunto que já se esgotou, a minha, a né? minha, a minha indagação aqui, até te conhecendo, eu estranhei um pouco essa reação, mas eu tenho o direito absoluto que você tem. A minha indagação ao mentor foi se ele usou de uma situação para demonstrar uma coisa para os meninos e talvez não absorveu. A minha indagação é essa. Talvez eu esteja completamente equivocado também. Moço. Quem são os meninos? Ótimo. Ramon, Sou. Márcio, Haroldo. Não, mas assim, agora falando de grupo, Obrigado. Prefiro ser criança mesmo. não, eu não O tenho. mentor tava querendo falar. Não, não é de criança, não. Eu trato o menino com carinho, mas se você leva para esse lado, não tem problema nenhum para Não, mim, não. eu, tipo assim, eu, eu sei que Tô quando você brincando, falou irmão. meninos, eu me considerei citado aí. E, tipo assim, pra mim é tranquilo. É, aconteceu. Eu não tenho problema de falar que eu me incomodei. Não tenho. Porra, qual o problema? Somos humanos, cara. A gente se incomoda, cara. Então tá, incomodei, foda-se. E, tipo assim, é, mas ao mesmo tempo eu me incomodei, mas não tô me sentindo culpado, não. Não tô. Tipo assim, por mim, eu estaria que nem, tipo assim, eu daria a mão pro Firmino, eu daria a mão pro Marco, tomaria um café com eles, tomaria uma cerveja, conversar. Então eu não tô com mágoa dele. Eu Eu acho que também. eles. Eu acho que. Não, você nem entrou pra briga, Bica. O que você tá falando? A gente que se expôs. Eu me expus. Eu acho que o. Quem mais? Eu não sei. O Haroldo se expôs. Você não se expôs, Mikael. Então, assim, eu Não, sei que mas eu eles digo estão. assim pelo incômodo que eu também possa ter gerado, entendeu? Eu não teria problema algum de falar com ele, de conversar com eles e de eu e ele, ou eu e eles, a gente tentar entender a visão do outro, compreender, entendeu? Eu não teria esse problema. Sim, mas você é mais sutil. Você escreve mais na inocência. Eu já vou mais pro ataque, às vezes. Eu não penso que eu sou besta. Tipo, eu vejo esse lado meu, né? Agressivo, às vezes. Você não faz isso. Então, isso choca mais, talvez, a eles, né? Como que o Ramon falou isso? Que gratidão. Como que ele não falou com essas palavras? E eu sou um pouco assim, cara. Então, assim, tá, mas tudo bem, ok. Mas desculpa cortar vocês. Eu estou falando assim, Jean, o Márcio ficou um pouco bravo aí, não adianta disfarçar que ficou, e você percebeu. Mas a mim, Eu não não fiquei bravo, eu sou bravo. então o Márcio Não, é bravo.
Tá. E o Mas mentor eu ia acho fazer o interessante. comentário. Márcio é macho. Márcio é macho, cuidado. Sou mal. Tranquilo. Só vou complementar uma coisa que no final de semana passado eu fui procurado no privado. E foi até o Marco. E ele escreveu assim, eu penso que ele não quis ser indelicado comigo. Ele escreveu assim: eu não consigo entender o que você coloca. Entendeu? Porque eu escrevo algumas coisas lá no grupo. Sempre que eu escrevo, eu tento chamar ao ensinamento e tal. E aí ele me procurou no privado e colocou assim: eu não consigo entender o que você escreve. E eu nem falei nada. Aí eu voltei lá no grupo e coloquei lá no grupo assim: a partir de hoje eu vou usar o ensinamento, eu vou doar a razão. Eu nunca mais escrevi nada naquele grupo, no novo do Firmino. Porque eu vejo lá, a questão que eu falei aqui, não estou julgando, mas o que eles brigaram na Sanga Brasil acontece igualzinho lá no outro e eles estavam deixando passar batido. Não era só o objetivo do grupo. E estava passando batido até hoje com o Mikael, que teve intervenção. E por eu estar em viagem, eu não acompanhei esse processo da intervenção. Mas é só sobre isso que eu quero falar. Essa pergunta que eu fiz ao mentor. Da Porque é impressão que eu tudo por tive. afinidade, todos se afinizaram no outro grupo. Isso, pode ser. Antes do Aí mentor responder, eu queria só fazer uma colocação. Segundo a Bíblia, né? Perguntaram para Jesus assim: bom mestre. Aí ele: opa, peraí. Bom não. Ninguém é bom. Por isso que eu disse que eu sou mal. Vai Lúcifer. Lúcifer Vicente, viu? Não é Lúcifer mentor, não. Vai lá, amigo, pode falar. Eu acho que o que eu já tinha para falar, eu falei já quando eu saí dali. Aliás, fui convidado a me retirar dali, né? Onde eu não podia ser eu. E eu ouvi tudo uma hipocrisia do que se falava, do que o próprio pai Joaquim dizia. O pessoal do grupo não assim, estava virando mais um centro, uma coisa espírita. Jeito de falar, como se comportar. E aconteceu lá que eu só me defendi. Apareceu uma pessoa, me chamou de uma coisa, eu chamei ela de outra. Fui falar ali com o Firmino em particular, não quis nem me ouvir, me bloqueou. Com o outro também não, e o Marcos só falava aproveitando. Também me convidou a me retirar. E eu ali só me defendendo. Aproveitando. Eu falei, mas olha, nada disso condiz com Deixa o rapaz falar. universalidade, né? Com dar o outro o direito de ser, estar e fazer. Então eu vi que ali para mim não cabia mais, lógico, sendo convidado a me retirar, me retirei. Fui muito bem acolhido pela amorosidade, me dando o direito de ser, estar e fazer, ser como eu sou, falar como eu quero, expressar minhas opiniões. Lúcifer, aproveitando, eu fui um dos caras que eu lembro que eu incentivei, tipo, eu lembro que eu não ia muito com sua cara. Também. Então eu assumo aqui. E eu lembro que quando teve a coisa de expulsar, você vê como as coisas mudam, né? Hoje eu conversei bastante com você antes de começar, mas não falei isso, né? E sim, naquele momento eu estava com a cabeça um pouco diferente. Então, assim, eu sou incluso nisso, nessa crítica que você faz agora. Porque naquele momento, de certa forma, eu te via de uma outra maneira. Então, Pois é, exatamente. Ninguém me conhecia. E a única coisa que eu postava eram frases do próprio Joaquim. E os próprios não gostavam. Eu tirava um print, eu escrevia tudo que ele falava, tirava um print para guardar para mim. E postavam ali. E falava, você só coloca nada com nada, você parece um doido. Eu falei, e não gostava da minha resposta. Para com eles, mas a minha resposta, lembrando, era do Joaquim.
Então, estava incomodado não era comigo, era com as frases que eu repartia a eles, né? Então, acho que soava tipo uma hipocrisia, um espelhamento para eles, e eles não gostavam. Eu acho que a grande lição disso tudo é essa aí que você falou, Ramon. Vai ter com seu irmão, conversa com ele. Se possível, olha nos olhos dele. Conheça ele. Passe um tempo com ele. Aí depois você vem me falar que ele não é isso, que ele não é aquilo. Sabe? Essa coisa de tirar conclusões por mensagenzinhas colocadas em grupo de WhatsApp, cara. E não me deram nem a chance de eu conversar. Simplesmente me bloquearam. O mentor ia comentar alguma coisa? Ele ia responder a pergunta do Jean e a gente entrou num assunto aqui, mas eu acho que a pergunta ainda está fresca aí, né, Jean? Muito bem, moço. De maneira sucinta, faça a sua pergunta. A minha pergunta? Isso. Qual é a sua pergunta? Você lembra? Se aquela conversa com o Calfa foi um instrumento de ensinamento aqui para essas pessoas que estavam envolvidas. Muito bem, moço. Sim. Se foi tentação do diabo, é isso, Jean? Eu não vou dar minha opinião, não, porque senão... Foi um instrumento, sim, que eu me usei para aqueles que disso participaram e para aqueles que disso tomarem conhecimento. Ponto. Em momento algum eu tinha, vamos dizer assim, objetivo de falar a qualquer um outro, que não aqueles aonde isso chegasse. Ponto. Só. Mas entendo que todos vocês que estão ouvindo isso e que aqueles que vão ouvir, que se sentirem identificados com isso, vão até esses dois moços que foram nomenclaturados, expressem a sua gratidão a eles. Porque se vocês aqui estão, de uma maneira ou de outra, eles participaram sendo o sal da vida de vocês. Então vão até eles e agradeçam. Porque eles não têm obrigação nenhuma de contemplar os seus anseios e de darem aquilo que vocês querem. Eles têm apenas comprometimento com o que acertaram e combinaram com o universo. Só. Perfeito. Saiam daqui hoje, antes de ficar botando incensos no altar, e vão se reconciliar com seus desafetos. Já disse isso. Mas a gente tem que se reconciliar com nossos desafetos. Agora, o desafeto do outro é por conta dele. Moço, mas então que ele não te acuse naquele dia. Vá você lá e diga, se você se sentiu ofendido, me desculpe. Porque naquele dia, ele pode te acusar. Então sai daqui você antes, corra na frente, faça o seu sacro ofício. Vá lá e peça, me desculpa se te ofendi. Porque não era essa a minha intenção. Eu só me expressei dentro daquilo que eu entendo. Só. É justamente. Eu também estou sendo um pouco acusado, eu acho. Mas não condiz com a verdade. Eu sei que uma parte ficou magoada comigo, mas assim, eu não tô magoado com eles, entende? Eu não tô. Moço, a questão da mágoa, ela só pode ser tratada por aquele que se magoa. A questão da raiva só pode ser tratada por aquele que sente a raiva. A questão do descontentamento só pode ser tratada por aquele que sente esse descontentamento.
que manifesta o descontentamento em si. Então não lhe cabe, moço. E eu também falei lá, né, que as minhas provocações, eu assumo a responsabilidade, né? Porque muita gente pode falar que põe a culpa em você, né? Não, eu gosto, eu tenho esse lado que gosta de provocar, tem isso em mim, né? Então, assim, eu não tem problema assumir a responsabilidade do que terceirizar a culpa ou qualquer outra coisa. E, moço, dentro das minhas incumbências, cabe, e de maneira bastante tenaz, eu posso dizer, que se tiverem de culpar alguém, que culpem a mim. Não culpem seus irmãos, não culpem o seu próximo, não culpem nem a Deus, moço. Podem culpar a mim, eu não tenho problema nenhum que culpem a mim. Eu não tenho problema nenhum que me acusem, que me condenem, moço. Uma das incumbências que me cabe é justamente essa. Se tem de haver algum culpado, sou eu mesmo. Não te afeta, né? Não, moço. Não me afeta em nada. Então que derramem sobre mim toda a sua raiva, toda a sua amargura, todo o seu ódio, todo o seu desprezo. Derramem sobre mim. Mas não façam isso com o irmão de vocês. Qual a diferença? Simples, moço. Eu não vou me magoar. Eu não vou ficar ressentido, moço. Eu não vou chorar. Eu não vou nem achar ruim. Comigo, moço, vocês não vão estar construindo novo karma. Entendi. É como se estivesse falando para a parede. Mais ou menos por aí, moço. Mas, ainda que no momento onde talvez não tenham mais nenhuma mão a que pedir socorro, talvez a minha ainda apareça lá estendida. Ou falando também com aquele silêncio, né? Quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê aquele silêncio, pelo menos eu, no meu caso, né? Um silêncio, assim. Aí às vezes bate um medo, depois bate uma desconfiança. Mas sempre volta, né? A força, assim, de aguentar. Muito bem proposto, moço. E vou deixar aqui algo que eu já disse por aí. Lembrem-se só que aqueles que jacem ao chão fazem um silêncio tão ensurdecedor, aqueles que são derrotados e que no seu silêncio conseguem ser ouvidos por Deus. Aqueles que saem vitoriosos e que bradam a sua conquista e o seu triunfo, esses não conseguem fazer silêncio suficiente para que Deus os ouça. Não, eu queria perguntar agora, não é nem para o mentor, apesar de estar aí, mas é para o Micael, né? E para a gente discutir, né? Muito A bem. gente entrar no... O Micael, ele é muito ativo no grupo, né? Mandando mensagem, né? E às vezes, Micael, pode ser que muita gente não goste das mensagens que você coloca, mas não tenha coragem de falar. Como você se sente com isso? Às vezes dá uma certa tensão, né? Porque parece que você está incomodando alguém. Mas logo depois passa. Mas você incomodar os outros te incomoda? Não, sentir que eu estou incomodando, sim. Incomodar de verdade, não. Porque quem vai se incomodar é ele, né? Com o que eu falo. É isso.
Mas você, quando você tá mandando texto, você tem a percepção que você pode estar incomodando muita gente? Claro, claro que eu tenho. Entendi. É só isso. Se tiver pessoas para perguntar, fica à vontade. Posso fazer uma pergunta para esse moço? Pode, claro. Moço, você se incomoda de incomodar? Pois é, justamente o que eu estava falando para ele, né? Porque justamente aconteceu isso no grupo de Firmino, né? Porque Firmino estava incomodado com a maneira como eu estava falando, né? Por o jeito que eu estava falando. Aí eu fui lá e coloquei no grupo, falei o que eu acho sobre isso. Logo depois eu fui repreendido, né? Me mandaram mensagem. Eu excluí as mensagens lá do grupo que pediram para me excluir. E ficou por isso. Muito bem, moço. Você entende que lá existe uma regra, uma norma, e que lá é dessa maneira que entendem e que percebem como deve ser? Sim, entendo. Muito bem. A partir disso, moço, não se sinta atacado. Nem leve isso para o que lhe é pessoal. Não pessoalize, não personalize a situação. Porque é só a manifestação do amor que podem dar nessa situação. Só isso. Perfeito. E era justamente isso que eu estava precisando ouvir, porque às vezes vem aquela emoção como se fosse uma ameaça, um ataque, né? Não, moço. Mas depois passa. Não, Sempre passa. você não tem a obrigatoriedade de assim se sentir. Apenas traga o entendimento de que, vamos trazer aqui a lucidez de que é o amor que tem para dar nesse momento. Receba o amor. Não coloque condições. E nisso estou propondo, sim, um ato de fé. Receba esse amor, tome aquilo para você e diga para si mesmo. É o amor que tem para mim aqui nesse momento, na manifestação de Deus. Obrigado pelo conselho. Posso falar um pouquinho? Vá anotando, moça. Posso falar uma coisa? Pode, depois eu só tenho uma pergunta do YouTube, então. Então, a respeito desse rapaz que estava incomodando, né? É um assunto interessante, porque humanamente falando, e eu vou falar por mim, não por todos, que eu não posso responder por todos, tá? Então, eu tô muito no eu mesmo, não tem problema não. Agora eu tô bem tranquilo com isso. Regras, né? Lá no grupo da Sanga, quando eu entrei, não ter regra já é uma regra, porque o mundo que a gente vive na dualidade é uma contradição o tempo inteiro. Não ter regra é uma regra, porém, seguindo ali os ensinamentos do Joaquim, cada um segue de uma forma muito particular e individual. Esse incomodar, por exemplo, esse rapaz que fica mandando mensagem, o Firmino se incomoda, aí vai lá, chama a atenção da pessoa, não sei o quê. Isso tudo é o trabalho, né? É o trabalho do desenvolvimento ali dentro do grupo, voltado para os conhecimentos que o Joaquim passa para nós, né? Vamos dizer assim, e que cada um assimila. Mas como é que a gente faz, por exemplo, no caso desse moço, em relação a regras, por quê? Porque lidar com regras dentro de grupo é um desafio, enquanto a pessoa não consegue lidar com as regras, ao mesmo tempo ela quer liberdade para falar. Ah, eu sou livre para falar o que eu quiser, eu quero me expressar, eu quero sentir, eu não sei o quê. E, ao mesmo tempo, tem as regras ali, né? Como é que faz para lidar com regras ou melhor, não seguir regras? Nós, seres humanos, não queremos seguir regras e, ao mesmo tempo, a gente quer ser livre. A pergunta é essa. Como não seguir regras dos outros e exigir uma liberdade de expressão de pensamento, de falar o que está sentindo? Como é que faz para a gente lidar com isso? Eu, por exemplo, eu tenho comigo assim, ó. Quando eu sinto que eu estou incomodando,
Os incomodados que se retirem. Muitas vezes eu levo isso ao pé da letra, eu saio mesmo. Um dia eu tava incomodada num grupo, uma mulher lá falando um monte de merda. Cara, saí do grupo e pronto. Fiquei puta da vida. Mas saí, sabe? Saí. Não tava me agradando, os papos não tava legal. Falei, cara, eu tô incomodada, não vou mais viver isso. Mulher me estressando. Saí do grupo. Eu só tô no grupo do Joaquim agora. Eu não tô em grupo mais nenhum. Não aguento mais isso, não. Muito bem, moço. Como falávamos logo ali atrás, aquele que trabalha sobre a égide da liberdade, primeiro liberta o outro. Porque libertando o outro, ele se liberta do outro também. Então entenda que se naquele local ou naquela situação aquele grupo ali se reúne nesse intuito, perfeito. Ali naquele local é para aquilo mesmo. E ali já existem regras já estabelecidas para ser assim. Não se incomode, entenda que as regras não são suas. Mas, se você é aquele que trabalha em prol dessa liberdade, entenda que você tem de se colocar em submissão a essa regra, porque você respeita antes, inclusive, o direito e a necessidade da regra ali. E aí você percebe que, para estar ali, o sacro ofício, o trabalho sagrado que eu devo realizar para estar ali, é que ali eu entrego a minha livre expressão, porque ali eu quero estar. Agora, se em qualquer momento você entender, isso não me serve mais, saia. Não tem problema Pois algum. Posso fazer uma colocação, e era justamente esse tipo de pensamento que estava me vindo esses dias, né, de respeitar as regras, né? Só que, ao mesmo tempo, parece que eu quero expulsar a pessoa daquele ambiente, sabe? Aquela pessoa que está agindo diferente, Muito não bem, está moço. seguindo aqui. Isso E eu nada queria mais é. entender, Perfeito? eu queria Perfeito, entender moço. se isso é, vamos dizer E assim, eticamente, vamos falar, não moralmente, né? Correto, entendeu? eu posso lhe falar, moço, do ponto de vista daquilo que faz vocês aqui estarem, a coisa como se manifesta. Eu não posso falar da ética e da moral, de como vocês estão ou no momento encarnatório onde se encontram e na sociedade pela qual se estabelecem. Mas eu posso dizer que essa emoção que te chega, essa vontade de castrar o outro, nada mais é do que uma proposta emocional que te vem à mente, que te é dada como provação para que você tenha a oportunidade de dizer: eu respeito mais ele do que busco triunfar sobre ele. Perfeito. E não importa se o outro não pensa dessa maneira, né? Absolutamente Perfeito. nada, porque isso em nada tem a ver com o outro. Tudo que acontece com você, ou a maneira como isso repercute sobre você, diz respeito apenas sobre você. É o momento de você trabalhar sobre você e só você. Não, eu ia falar em relação a grupos, né? Em grupos, tipo assim, não que você direcione um caminho, mas, tipo, tantos grupos a gente está exposto e a gente entra por afinidade, né? E não se adequando, não, que nem você, de repente o Mikael tá num grupo que com as regras incomoda ele, basta ele sair também, ou se converter às regras ali, às imposições. Mas você não acha que, ao mesmo tempo, tá diante de tanta informação, acaba atrapalhando o processo? Não, não tem isso, né? Não tem como, né, não tá.
sobre tanta informação, Não, infelizmente. lógico que tem. Tem como, a partir de uma decisão sua. Mas, na verdade, eu perguntei pro mentor, né? Eu acho que pareceu que eu perguntei para você, mas eu acho que Tá tem. certo. Não disse que eles iam chegar. Eu acho que tem, tipo assim, fechar as portas, não quero mais saber de nada, eu quero viver minha vidinha simples, não É sei o porque quê. quando a gente faz isso, né, vamos dizer assim, não estou contestando você, mas assim, de experiência também que eu já vi de outras pessoas, às vezes quando a pessoa fecha uma porta, se abre outra que traz mais informação que a porta antiga, entendeu? Mas é a sedução, né? É porque a gente está muito suscetível a ser seduzido, eu acho. Isso. O Porque, que tipo, se eu me desligo da internet, vamos dizer assim, a internet tem muita informação. Mas se eu me desligo da internet, aí vai vir os meus parentes, entendeu? Mas não tem jeito, não tem escapatória, né? Pois é, não tem jeito. Vocês vão passar por aquilo que programaram para passar. Não esqueçam disso. Não tentem fugir da vida. Não fujam da encarnação. Pelo contrário, olhem ela de cabeça erguida, olho no olho. Porque só assim vão ter condição de receber aquilo que ela tem para lhes ofertar. Não busquem fugir. Não sejam covardes. O Júnior Ramos faz uma pergunta. Sobre receber informação, eu estou aqui examinando a pergunta dos meus amigos. No meu caso, nada resolve, porque se eu não estou ligada na internet e se eu não estou ligada em algum relacionamento, conversando com pessoa, eu estou recebendo informação do mesmo jeito. Eu sinto que o tempo inteiro eu fico recebendo informação, né? Isso tem a ver com o processo da mediunidade? Por exemplo, se a pessoa que é média, ela recebe mais informação do que as outras pessoas? Na Ou isso é mente, coisa... né? A mente fica naqueles pensamentos, A né? minha Obsessivos. não para, eu fico o tempo inteiro. Eu posso estar na internet, sem internet, não adianta, sabe? Eu converso o tempo inteiro. Não sei com quem que eu converso. Eu chamo de vó, né? Ligados à questão que eu trabalhava na Umbanda com a avó mesmo. Trabalhei um tempo lá. Hoje eu não estou mais em religião, mas o meu sistema de informação é o tempo inteiro chegando, sabe? E eu posso estar na internet, posso estar sozinha, sei lá, cara, não consigo desligar isso. Eu já me incomodou mais, já me incomodou muito, já me incomodou bastante. Agora eu já estou um tanto mais assim, mais tranquila, né? No começo, nossa, ficava assim, era muito, muito estranho para mim. Mas agora não, agora eu estou lidando melhor com isso. Pelo contrário, quando eu estou na internet, até me distrai um pouco mais, porque às vezes eu estou conversando com a pessoa ou eu estou na internet, aí às vezes eu consigo me desconectar, sei lá, de outras. Como é que eu vou chamar isso? Não sei. Tinha alguém aí que ia fazer alguma pergunta do chat lá do YouTube que a menina ia fazer e foi interrompido. Justamente dessa questão, eu ia falar dessa questão da gratidão, né? Porque de alguma forma eles também fizeram parte desse processo. E o único comprometimento que eles têm é com as propostas que eles disseram para si mesmos que iam seguir. Mas, moço, pela maneira como vocês estão nomenclaturando, não fizeram, fazem. Isso. Perfeito. Deixa eu só aproveitar. O senhor falou no penúltimo trabalho sobre isso, que ninguém podia ter feito nada diferente, porque os espíritos nos induzem a fazer o que tem que fazer. Mas que o todo evolui junto com isso. Você lembra a pergunta, moço? Você já me fez ela? Não estou lembrando. 459, moço. Ah, sim. Mas então é interessante que o todo evolui com isso tudo. Isso, moço, muito bem. Toda a egrégora tem a oportunidade de, com isso, se desenvolver. Todo o conflito proposto
ele vem com a potência de desenvolvimento nele. Não é à toa que ele se manifesta, não é à toa que o universo manifesta o conflito. É pela potência de desenvolvimento que há nele. Larguem mão das suas picuinhas individualistas e abram os olhos para a grandiosidade do que estão inseridos. Essa é a proposta que Deus tem para vocês. Sim, e eu também ia falar, né, que era justamente o que o Firmino estava pedindo por Márcio, né? Só que, tipo, a minha forma de pensar e falar, eu penso ao mesmo tempo que eu tô falando. Eu não tenho esse costume, primeiro, tipo assim, de pensar, formular bem direitinho, linha por linha, fazer um texto de 800 linhas e postar tudo de uma vez. Eu vou lá, coloco uma frase, aí depois eu vou lá, coloco outra e vou encaixando aos poucos. Muito bem, moço. Aqui, eu queria falar depois, tá? Que minha mão estava levantada Sim, aí. moço, já vamos conversar. É perfeito isso, moço com nome de arcanjo. Só que, bem receba, então, a crítica como ela chega. Só isso. Receba o amor que tem para você ali. Só isso. Acolha o amor. Assim Acolha. como eu também quero ser acolhido, eu vou acolher, né? Perfeito. Mas, moço, sem qualquer expectativa de ser acolhido, acolha você primeiro. Se for ou não, isso é irrelevante. Porque o trabalho é para você, de você para com você. Acolha você e não espere coisa alguma. Nada esperar, nada ser, nada querer, nada saber. Obrigado. E hoje é uma conversa que está me ajudando muito, assim, pessoalmente, entendeu? Ótimo, moço. Apenas sirva. Sirva, Obrigado. no final, a você mesmo. Vai, Cláudio, sua vez, Então, amigo. é uma coisa aí que eu achei interessante uma vez que o Joaquim falou, que eu acho que é bem oportuna para esse momento, né? De uma mulher que ela, que, inclusive, estava batendo com a minha questão na época também. Estava frequentando o centro e as entidades estavam pedindo para elas fazerem os trabalhos. Aí ela, porra, faço o trabalho ou não faço? Aí ele falou, pô, se você tá nesse lugar, se você tá envolvido nesse lugar e está se identificando com aquilo lá, faz o trabalho e siga aquilo na risca. Tipo assim, eu tava com medo assim de tipo não fazer e aquilo ali fica pior ainda, enfim. Quando você tá para baixo, tudo soma, né? Então assim, pô, eu faço o trabalho, não faço. Pô, se você é mulher de César, porte como mulher de César, entendeu? Então, acho que assim, se você, pelo que eu estou entendendo, assim, o Firmino, assim, decidiu criar um grupo tipo com mais regras, com mais disciplina, com mais, porra, assim, e me lembra muito aquela música do Legião Urbana, né? Disciplina e liberdade. É uma forma também, né? De ter assim, Foi regras, de ter justamente disciplina, de essas ter. regras que ele me convidou a sair do grupo. Então, mas assim, é uma forma deles, entendeu, Lúcia? É uma forma deles verem, entendeu? É uma forma deles assim identificar como não é Mas que não minha, condiz entendeu? com a universalidade. Porém, a gente tem o entendimento que isso já é universalismo, é uma prova de amor para mim. Se eu vou amar. Mas ali não condizia mais comigo. Na Ótimo. verdade, o próprio É exatamente isso. passava. É exatamente Não isso. conseguia. Lá, a maneira como propõe é assim, esse é o amor que tem naquele grupo, como vocês mesmos chamam. É assim, sabe? Nefasto é querer mudar a essência do outro. Isso é nefasto. Antes disso, parem e olhem para vocês por que isso vos agride. E se vos agride, se questionem se vocês gostariam que isso fosse aplicado, toda essa postura fosse aplicada sobre você mesmo. Uhum. É muito doido isso, assim, eu também fico me questionando, apesar de eu não participar da Sangue Brasil, entendeu? Fiquei sabendo dos assuntos, assim, e também
Enfim, não me interessa isso, mas assim, eu acho muito doido também essa coisa assim de pôr regra, enfim, não, para mim é uma coisa contraditória. O meu ego diz que é uma coisa contraditória. Mas, assim, porra, mas vai entender a cabeça da pessoa e vai. Né? Enfim. Mas eu também acho, assim, internamente, eu acho assim, falo, caralho, que coisa mais maluca isso, mas. Sim, é prova. Pois é. O que o contraditório diz pra você? O que você vendo a pessoa sendo contraditória o que isso diz pra você? Onde isso te toca? Tá me perguntando? Márcio, seu áudio voltou a fazer o barulho da reunião passada, viu? Vê se melhora agora. Melhorou. Sim, segue. Uma pergunta pra você, meu amigo querido. Como é que você tá? E aí? Cara, assim, como falou aí, é a prova mesmo, né? É a prova mesmo, porque o contraditório, realmente, assim, você fica, pô, mas cadê os ensinamentos, né? Isso era a base da base, né? A base da base, isso daí, assim, de certa forma, assim, a liberdade, dar o outro direito de ser, estar e fazer o que ele quiser e tal, não podar, não ter regra. Mas de repente falta, pô, não tem regra, cara, agora aqui A estranho, hipocrisia. mas assim, enfim. O Cláudio não citou o fofoqueiro aí, mas é eu, né, Cláudio? Assim, amigos, eu queria só dizer uma coisa. É importante que a gente primeiro se apaixone para depois sentir a dor da traição. Porque se eu não tiver apaixonado e for traído, eu não vou passar pela prova da traição. Então, o que aconteceu lá foi exatamente isso. Eles nos apaixonaram, né, nos seduziram com essa proposta e depois nos traíram. Mas isso é o quê? Como o mentor disse. É o papel deles. É a prova sendo montada. Para aqui estarmos. Exatamente. Não, Segue aí, pode seguir. E de repente traiu até sem saber, assim, nem sabe que causou isso, né? Tá tão tranquilo na cabeça deles que para eles isso não aconteceu, né? Eu posso Para fazer eles, uma pergunta? Para eles o relacionamento é aberto. Exatamente, Cláudio. Exatamente. Eu posso fazer uma pergunta? Tá de boa. Então a gente é que vai se. Pessoal, mais uma coisa, Ramon, eu vou. E a gente é que vai se tomar as dores disso? Pô, se eles acham que vamos tratar aberto também, ué. Faz o que quiser e foda-se pra lá e segue o jogo, né? Exatamente. Foda-se pra lá. Eu queria O fazer Ramon uma tá com a mão pergunta. levantada aí antes, Mikael. O Ramon tá certo. com a mão levantada. Pode falar, Ramon. Vamos tentar levantar a mão aí, gente, que facilita. Tá bom. Perfeito, Márcio. Vamos levantar a mão que eu estou anotando aqui. Pode ficar à vontade. Confiem. Não, eu acho que tem um infiltrado aqui lá e com certeza as mensagens daqui, se esse infiltrado não estiver ouvindo, vai repassar pro lado de lá. Poxa, eu gravo o vídeo e mando. Tá tudo aí às claras. Vai se infiltrar onde? Sim, mas a fofoca rola, entendeu? Fofoca. Então, eu acho que as pessoas vão ter acesso a esse vídeo, enfim. Mas é isso. Tipo, a fofoca rola, inclusive, de mim, né? Tanto que eu comentei com o Cláudio. O Cláudio não tá no grupo, mas eu comentei com ele o que aconteceu, tudo. Né? E... Bom, eu não me sinto na obrigação de pedir desculpa coisa nenhuma. Né? Mesmo o mentor falando aí que seria bom, tudo, pra mim. Faça o que você quiser, moço. Porque eu era muito assim, viu? Eu ia lá e pedia desculpa, que nem eu já fiz várias vezes, né? Fumava uma maconha e via tudo diferente. Nossa, tudo é amor, tudo é... Aí pedia desculpa pro pessoal lá. Já aconteceu isso várias vezes. Né? Na sanga mesmo, do lado eu falava, amo vocês, tudo bem. Mas, porra, parece falso isso, cara. Eu posso fazer a pergunta? Se o mentor ia acrescentar alguma coisa. O mentor ia acrescentar alguma coisa no comentário do Ramon? Moço, o que eu posso colocar é que
dentro da minha percepção, vocês são livres para bem procederem de acordo como entendem que procedem, apenas que são obrigatórios, têm a obrigação de lidar com o resultado das escolhas que fazem, só isso. Sim. Eu ia perguntar. Peraí, deixa eu responder, Micael. Tá certo, pode falar, não tem problema não. Então, mas aí tá, eu acho que eles estão chateados comigo, isso é uma impressão. Então, vai lá e pergunte, moço. Se você acha alguma coisa, não ache, moço, vá lá e torne claro para você mesmo, não é por eles, não, moço. Faça por você. Deixe tudo à luz da claridade, claro como água. Mas a melhor desculpa é você... Geralmente a gente tende a assim, confessar que errou. Eu não confesso que eu errei, porque eu acho que eu não errei. Minha opinião continua a mesma. Tipo assim, eu vou lá pedir, desculpa, Marco, desculpa, Firmino. Então, faça o seguinte, moço. Não diga que errou coisa nenhuma. Vá lá e diga, como você está? Você está bem? Você é muito importante na minha caminhada. Muito obrigado por existir. Amo você. Ponto. Não confesse que você errou, que você fez qualquer coisa, moço. Apenas expresse que você ama. Já basta. Se assim entender que pode usar. Eu posso dizer que isso faz um bem danado, viu? Ótimo. Faz também para mim. Agora eu só queria colocar um negócio que talvez você não tenha percebido. Eu encaminhei a mensagem do Firmino, que ele me passou, e a mensagem dizia assim: se ele puder agir de tal forma, vai ser legal para mim. Ele colocou dessa forma, se você pudesse, né? Não, ele já tinha vindo no meu PV e tinha pedido, só que eu tinha acabado me esquecendo. Só que a maneira que ele falou não foi dessa maneira. De qualquer forma, foi um pedido. Ele não falou assim. Foi um pedido. Foi um pedido, né? Mas ele não deixa claro, porque muitas vezes ele não deixa claro. Ele fala pouco das intenções dele. Tá, mas eu acho que é mais leve para você entender que foi um pedido. Não, eu entendi e eu tô tomando dessa forma. Entendeu? Isso. Eu tô tomando dessa forma. Agora eu tô dizendo também que ele não deixa claras as intenções dele. Muitas vezes. Só isso, mais nada. Mas quem deixa, cara? Quem deixa? É difícil isso. Às vezes nem a gente sabe das nossas próprias intenções, entende? É velado. Eu entendo que é difícil, mas a gente pode trabalhar isso. Mas tudo se você bem. for expulso, Micael, se você for expulso, você está preparado para isso? Que o exemplo, o Lúcifer foi um dia, né? Está preparado para ser expulso? Beleza, se estiver, não vai doer muito, vai ficar... Só acho que esteja preparado para isso. O problema é que nenhum de vocês quer ser crucificado. Eu acho assim, que é melhor então você crucificar, cara. Em vez de assim, de você ser expulso e o grupo não tá te fazendo mal, manda todo mundo se fuder e sai do grupo, cara. Deleta a ideia, entendeu? Mas tipo então, assim, que ninguém faça você, ué. Assim, se ele me tirar do grupo, eu vou ter que aceitar o fato que ele me tirou do grupo. Não sai antes, cara. Manda todo mundo se fuder, pô. Eu já falei o que eu falo, já deixei bem claro. E eu não saí. Por quê? Porque eu sou cara de pau mesmo. Eu gosto de estar... Exatamente, é isso aí. Mostra quem você é, porra. Você é foda mesmo, chato pra caralho. Então, é isso. É isso, cara, entendeu? É libertador quando a gente assume, entende? O Jean falou aí, que o cara ficou chateado. Eu fico chateado mesmo, porque eu não aguento esse papo, entendeu? Parece criança, bebezinho, brincando no jardim de infância. É a minha opinião, eu fico chateado. E daí se eu fico chateado? Qual o problema? O problema é meu, eu que tenho que lidar com a minha chateação, certo? E acabou, cara. Então eu também queria dizer, eu não me sinto obrigado a sair, porque eu não quero sair. Agora, se eles me tirar de lá, que tire. Eu não vou ficar brigando internamente comigo. Talvez eu sinta ali alguma coisa ou outra, mas vai passar. Pronto. Apenas isso.
Conversa com esse moço. Vocês estão ouvindo? Eu tô com a mão levantada aqui, eu queria fazer uma questão aqui para vocês. A gente começou falando aqui, alguém trouxe a analogia do casamento. E o mentor falou que nós não saímos de um casamento, às vezes, por conveniências. E eu trouxe aí a questão das partilhas financeiras, partilhas de filhos, enfim, uma série de coisas que o ego acha que está perdendo ou que vai ter algo subtraído, e aí ele não toma essa iniciativa. Só quando chega mesmo no extremo. Tem casais, inclusive, que eu já advoguei nessa área de família, que eles levam mulheres para dentro da sua casa, a mulher leva homem para dentro da casa também, mas eles não saem, eles não deixam de conviver na mesma casa. Né? Então é uma situação de conveniência mesmo. E eu estou vendo que vocês estão casados com o espiritualismo ecumênico universal. E que vocês estão se sentindo traídos, tem uma mulher que bufa na cama, incomoda vocês, queima o feijão. Vocês quem? Vocês quem? Eu já peguei minha mochila e caí no mundo, amigo. Eu já tô casado com outras pessoas. Você trocou de esposa só, agora a sua esposa é o Lúcio. O cara é mó vira casaca, velho. Ele é poligâmico, moço, só isso. Eu quero saber de você. Você trocou de esposa? Porra. Eu vi Micael dizer aí, eu não vou largar o osso, mesmo que me bote pra fora. Eu entro depois para pegar o sapato que ficou debaixo da cama e fico lá escondido, dentro do armário. Você é feliz assim, deixa ele. Olha isso. Vai, é isso aí, gente. É isso aí, só isso aí. Boa. Por exemplo, também, o que acontece? Eu lembrei do Micael lá no grupo, às vezes incomodando com as coisas que ele se manifesta, ou qualquer outra pessoa que se manifeste dentro de um grupo, mas poderia ser justamente aqui nessa sala, um exemplo. E ele começasse a falar sem parar e tipo, não deixasse os outros falar, ele seria expulso também, isso de forma natural. Então a gente também não pode falar que a gente é um grupo que aceita tudo, que estamos aqui. Se ele estivesse atrapalhando esse encontro de agora, ou qualquer outra pessoa, seria expulso sim, seria bloqueado, né? Eu acho que todo mundo ia acabar concordando que seria a melhor coisa. Então, por isso que às vezes o preconceito também contra a exclusão e contra tirar do grupo, né? Se não faz parte dos propósitos, você está atrapalhando o fundamento do grupo, ainda voltando nas regras, né? Não vejo como mal, mas sim algo necessário para o ideal daquele grupo. Assim como se alguém estivesse aqui falando sem parar, seria expulso, ou banido, ou bloqueado. Era isso que eu queria falar. Muito bem, moço. Posso fazer um comentário sobre isso? Sim, sim. Muito bem. Todo aquele que for excluído vai ser aquele que eu vou acolher. Porque eu justamente busco aqueles que não estão mais sendo inclusos nesse sistema. Mas e se o excluído começar a te encher o saco, tipo assim, hoje tem a reunião marcada aqui, aí o cara ficava, você queria falar e o cara te enchendo, falando na sua frente, e aí? Eu, dentro do que me consente, se quiserem ficar falando de vocês o tempo todo, tanto quanto melhor, eu fico aqui só bebendo, vou buscar fumar alguma coisa, e que vocês façam o que bem entenderem. Se eu puder falar de outra maneira, que se fodam. Entendeu? O problema é que aquele que quer algo, moço, que se vire com o que quer. Entendeu? E que se quer algo, então, que ele que dê conta de sustentabilizar aquilo que acha certo e veja como vai se dar em relação ao universo. O universo vai passar por cima como se nada fosse. Esses são os espíritos felizes, não? Dá o direito do outro ser, estar e fazer, conviver bem com esse. Felizes dentro do entendimento de que
não vão estar nem aí para aquilo que almejam. Sim. Entendeu? Não vão se demover daquilo que se propõe. Só. Ponto. Não se contrariam, né? Não vão se contrariar. Se chegar de terem a oportunidade de você se manifestar, vão ouvir e não quer dizer que vão acreditar. Só vão entender que estão dizendo aquilo que concebem. Mais uma coisa, mentor. Tipo assim, eu me acho um cara realmente. Eu me acho fraco em muitas coisas, né? Peraí, repita, moço. Você acha o quê? Eu me acho muito fraco. Fraco em relação ao quê, moço? Em relação a coisas que podem acontecer. Por exemplo, até eu citar um exemplo. Você falou aí em questão do Cláudio, de não que isso vá acontecer com ele, mas numa situação extrema de mendigo, né? De perder tudo, enfim. Moço, isso não é extremo, não. Não. Dentro do que me concebe, posso chamar de extremo queimar vocês vivos. Mas queima. Então tá. Não é extremo, mas é uma coisa que também é uma coisa que incomoda. Tá, incomoda pode ser. Ou ser preso, ou ir pra cadeia, ou virar mendigo, enfim, essas coisas mais assim. Mas tantos não passam justamente por isso? Então, isso que eu queria te perguntar. Tantos parece seres tão fortes. Parece, porque eu acho que eu numa situação dessa, e você acha que nós que tá aqui reunidos, a gente tem força para suportar isso? Tem. Sim. Todos vocês têm a absoluta condição de transpor essa situação na medida que isso se manifeste. Apenas vocês acreditam que não tem, porque isso não se deu. Na medida que se dá, sim, vocês têm. Caramba, porque, tipo assim, tem várias, só rapidinho. Moço, várias é mais ou menos o seguinte, se a água começar a bater, vocês começam a nadar. Não, porque tem várias situações que me vêm na cabeça, tipo, que pode acontecer, e eu, tipo, falo, se acontecer isso, eu prefiro morrer, cara. Não quero viver desse jeito. Isso você fala até acontecer. Quando acontece, você se prende à vida. Ao seu entendimento de vida. Tipo, nossa, cara, a pessoa amputou uma moça de 20 anos de idade, sofreu um acidente, uma doença, amputou as duas pernas, os dois braços de um dia pro outro, e 2 dias depois estava gravando vídeo feliz, tipo, pedindo ajuda. Feliz assim, pode dizer, mas não estava triste, mas parecia que estava respeitando a situação dela e pedindo ajuda para quem puder ajudar ela com Pix. Moço, caralho. Faça o simples exercício de que outra possibilidade ela tem se não essa. Então, cara, eu estaria revoltado, cara, eu acho. Cuidado, moço, você não se conhece, é por isso que você escolheu encarnar, justamente para se conhecer. Premissa de todo aquele que vem manifestar a encarnação é que não se conhece. Por isso que posso lhe dizer que você tem muito mais condição e capacidade do que pensa ou imagina ter. Apenas que, quando a água bater, vai nadar. Talvez seja isso que me falte. Ótimo, perfeito. Assim. Próximo. Nós temos uma pergunta aqui do YouTube. É uma pergunta do Vinícius França. Que pergunta: devemos unificar os opostos, positivo e negativo, mão direita e mão esquerda? Minhas crenças são cristãs e tenho receio da mão esquerda ser uma armadilha. Satã e Daimons são realmente maus? Muito bem, moço. Bem simples e prolixo. Se você os declarar como maus, serão para você. Só isso. Tudo que você declarar como real para você é a realidade que você cria. Apenas tenha
consciência de que você tem condição de lidar com o que você cria, só isso. Tudo lhe é permitido, moço. Como vocês, assim vocês dizem, tudo é da lei. Só estejam preparados para lidar com a lei que vocês se impõem. Só isso. O céu e o inferno está dentro de ti, né? Sempre estiveram, moço. Sempre estiveram. Quem mais? Bom, se não temos mais nada, apenas quero colocar para vocês: tenham um olhar benevolente a todos. Não se deixem levar por aquilo que vos vem à cabeça, à mente, à razão. Muito antes, tenham a predisposição a questionar aquilo que vos vem e sempre dá, não importa quantas vezes isso tenha vos agredido, sempre dá ao outro e a todos os outros uma nova oportunidade, porque essa nova oportunidade, em verdade, não é para eles, é para vocês mesmos. Sempre que vocês acolherem a diferença, a discrepância, inclusive a agressão que vier, vocês vão estar se acolhendo. Porque é assim que o universo vai interpretar essa percepção, essa atitude interna que terá. Não se vejam como sendo aqueles que estão sendo atacados. Muito antes, se oportunizem de serem aqueles que estão sendo amados. E se assim o fizerem, vão perceber que o universo todo vai vos amar. O conflito, ele só se deflagra dentro de vocês. O universo não está conflitando com vocês. São vocês que estão declarando guerra a ele. Larguem, abandonem essa percepção, porque ela, no final, só inflige terror, angústia, medo, aflição e dor a vocês mesmos. Só. Não tenham medo do universo. Chamem o universo para vocês, coloquem, estejam ao lado dele, não contra ele. E vocês podem perceber nisso que estão sim em unicidade com tudo e não estão aquém desse todo. Porque esse todo clama por vocês na medida que vocês estejam abertos a recebê-lo. Unicidade. É isso que vai acontecer nos próximos anos. Unicidade. Alguém quer dizer alguma coisa? Senão, vamos encerrar por aqui. Foi um bom final de... Eu gostei do que você falou das coisas. Que assim seja. Acho que Valeu, valeu. Muito obrigado. o universo não conspira contra nós, né? De forma alguma, moço. Muito antes, pelo contrário, ele colabora convosco. Certo. Ô Lúcio, eu vou dormir com a caneta e o papel aqui do lado. Se quiser. Podemos fazer um negócio, moço, se você quiser negociar comigo.
Olha, moço, a história diz que não é bom negociar com o diabo, né? Eu acho que... Eu vou fazer uma pergunta diferente. Sempre se encontra um estúpido suficiente para isso, moço. Eu vou perguntar qual vai ser a próxima criptomoeda que vai dar o boom. Vai ser o Luz. Isso, moço. Inferno 001. 666. E por aí, moço. Continuem nisso. É o próximo número da Mega Sena, né? 6666666. Ótimo, isso aí. Vão nisso que tá tudo bem. Certo? Valeu. Obrigado aí, Marcelo, Sidney. E sempre que demandarem, estaremos aqui postos e apostos naquilo que nos for possível. Valeu, gratidão sempre, viu? Salve. E assim